Yo, pessoas! Hoje eu vim aqui fazer o último vídeo de Terraformas porque eu tenho algumas coisinhas pra comentar, mas nesse anime vai ter alguns spoilerzinhos, mas nada absurdo. E literalmente eu decidi não partir pra segunda temporada de Terraformas. Eu vim aqui explicar pra vocês o porquê. Normalmente em vídeos de anime médio eu vejo metade do anime, tipo a primeira temporada inteira, e vou lá ver a segunda, ou se ele tem realmente uma temporada só com 24 episódios. Vejo metade, comento, e aí eu vejo outra metade, comento. Esse aqui não vai estar indo pra segunda temporada, eu parei no 10º episódio dele pra fazer o primeiro vídeo, porque eu já tinha coisa suficiente pra comentar. E aí, vendo o decorrer dos até chegar ao 13º episódio, eu pensei assim, não vale a pena continuar isso aqui, e eu vou dizer pra vocês o porquê. Enfim, sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Qual que é o meu problema com Terraformas? As baratas? Pior que não. As baratas são até uma ideia engraçada, mas eu acho que ela é muito mal trabalhada. Chegamos a um ponto em que, tipo assim, eles ficaram, foda-se, as baratas podem tudo. Não tem explicação de como e por que as baratas se fundiram com outras criaturas. Chegam a comentar que eles podem ter roubado os dados das pesquisas corporais do pessoal lá que tá lutando contra elas, então faria algum sentido. Mas, basicamente, a gente tinha umas baratas que eram muito fodas, aí eles subiram os humanos, e aí subiram mais um ponto as baratas. Daria espaço pra evoluir mais os humanos, mas isso não está dando sinal de acontecer, então parece. E também eles já estão lá em Marte, então o negócio fica resumido basicamente em um jogo de estratégia. Só que as baratas sendo burras, não vou dizer que elas são totalmente burras, mas assim, elas não têm a capacidade que o ser humano tem, elas estão dando de 10-0 neles. Elas tiveram um fator surpresa? Sim. Só que a gente tá observando várias coisas um pouco assim que não fazem sentido. Por exemplo, chegou um ponto que uma barata foi morta, porque ela foi atingida assim por muita eletricidade e ela morreu. Aí o anime basicamente narra literalmente desse jeito. De alguma forma elas aprenderam que se pressionar o coração, a circulação volta. De alguma forma. Então eles criam becos pras baratas e não se dão o trabalho de desenvolver pra seguir o bagulho em frente, entendeu? Então assim, eu olhei aquilo que assim, de alguma forma, sério. A gente entendeu que, observando os humanos ou por coincidência, mas tipo assim, sério, aquilo deixou tudo tão tosco. Aquela leve cena deixou tudo tão tosco. A gente também tem um problema que, tipo assim, as baratas, obviamente, conseguiram muito mais informação desde a última vez que eles estiveram em Marte. E os humanos não estão se comunicando. A gente separou em 5 equipes, as equipes não foram distribuídas, eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo, de forma correta. Falaram que foi por nacionalidade, mas tinha 4 pessoas do México, 3 pessoas do México, e eles estavam em naves diferentes, tipo, 2 em um e um no outro, alguma coisa assim. Se fosse por nacionalidade, não faria sentido. Então era por poder, mas também não era por poder. Eles literalmente anunciaram que era meio que nacionalidade, saca? Mas também não era por poder. Por quê? Todo mundo da tropa da Dolph, que eu também comentei no outro vídeo, tava com poderes que não são muito úteis na batalha. E aí a gente tem um cara que basicamente ele tá com o grupo inteiro dele sendo bom em batalha. Então assim, os equipes estão muito desiguais, isso não faz sentido, tirando o ponto de vista de estratégia e essas coisas, o que tava me dando muito tique. Só que a coisa fica pior quando eu sinto falta de contato das equipes pra montar reforço. Então tipo assim, tá tudo explodindo. Não tem o vai me ajudar, sabe? Vamos tentar mandar um sinal, tentar comunicar. Não, eles só largam mesmo, cada um por si. Ou seja, basicamente, a gente tem os humanos bancando as baratas tontas e as baratas sendo organizadas como os humanos deveriam estar sendo. O negócio do remédio também não faz sentido pra mim, eu também cheguei a comentar isso no outro vídeo, mas eu tenho que reforçar isso aí. Eles tiveram um problema no estoque, então não tem remédio disponível pra todo mundo. Porque eles estão gastando remédio, pondo esses remédios na mão de pessoas que não têm poderes e ajudam no campo de batalha. E eles estão. Ou seja, o estoque tá curto, mas todo mundo tá ganhando pelo menos 2 ampulhetas aí, tipo, não faz sentido. Coloca na mão de quem consegue lutar pra valer, não dá tempo dos cadetes descobrirem os poderes deles. Aí agora a gente vem pras coisas que eu reparei nesses últimos episódios, que eu não tinha percebido até então. Basicamente foi o seguinte, a gente perdeu o período de treinamento, mas nesse período de treinamento, o pessoal que tava com a Dolph não descobriu como usar os poderes dele de forma eficaz no campo de batalha. E aí eles soltaram eles em Marte anyways. Eles iam fazer o que lá? Eles literalmente pesaram pra Dolph e pra menina do grupo que sabiam lutar. Tem uma menina que ela literalmente morreu e a gente não viu nem o poder dela. A gente não sabe o que ela era, só morreu. Então assim, qual que foi, sabe? Então a gente não viu o treinamento, mas o treinamento não foi bom o suficiente a ponto deles saberem se virar decentemente. Tipo, o treinamento é válido em algumas partes do anime, em outras parece que eles nem foram treinados direito. Por que aquele povo tava com estoque de remédio? Por que aquele povo tava ali se os poderes deles não eram úteis? É só pra dar um rolê em Marte? Nem quero.
Então, tipo assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido, não faz lógica. Então, isso aí já me deixou toda encucada. A gente começou uma cena linda, onde o Adolfo, que foi super escroto nos primeiros episódios, ele falou assim, que eu preciso lembrar o nome dessas pessoas, a gente não sabe se elas vão sobreviver ou não. Deu pra ver que ele tava tentando se afastar emocionalmente, porque muita gente morre fazendo a cirurgia pra ir pra Marte. Mas a coisa ficou pior ainda pra mim, quando simplesmente a gente tem o Adolfo ali, passando mal, quase morrendo, e o pessoal tá tipo, Adolfo, Adolfo, meu Deus. E não só o Adolfo, mas a menina que tava na frente dele, que tava assim, no grupinho que tava fazendo amizade entre os principais, todo mundo agiu como se eles fossem super importantes. Todo mundo não tava nem mais preocupado assim consigo mesmo, tava preocupado com os dois, porque eles já estavam capturados mesmo. E aí eu fiquei assim, ah, que lindo, por que vocês se gostam tanto? A gente não sabe, porque essas pessoas fizeram amizades durante o treinamento. E é isso, então a gente não sabe qual que é o relacionamento dessas pessoas. No ponto que eu cheguei a imaginar que a menina que eu achei que com certeza ia ficar de duplinha romântica ou principal, tava ali, Adolfo, eu não vou te abandonar, vocês não vão tocar no meu Adolfo. Ela literalmente meio que despontou que ela tinha um crush ali no Adolfo. Nos últimos minutos dela, sendo que a gente viu eles trocarem, tipo, 3 palavras desde o início do anime. E é isso. Porque simplesmente eles passaram por muita coisa no campo de treinamento e a gente não viu nada. Nada. Jogaram a gente morto sem nada. O negócio, tipo assim, eles começaram a circular que talvez tivesse alguém que tivesse simplesmente ajudando as baratas. Isso, obviamente, só foi... A ideia foi levantada na primeira temporada e deve ser trabalhada na segunda, mas a gente não teve essa informação sendo amplamente discutida, então ela ficou no ar. E a gente não volta a ter discussões sobre o fato de que tinha baratas na nave de alguma forma, sendo que elas são grandes demais pra passarem despercebidas. Tipo, um filhotinho entrou. Essas baratas têm uns 2, 3 metros de altura, talvez mais. Como assim? Ninguém viu, ninguém só entrou? Isso nunca vai ser discutido. Aí a gente também chega no ponto em que a gente conhece outro personagem, ou seja, a gente não tem muito do personagem principal, a gente tem um pouquinho da galera do México, a gente não tem muito da galera da menina da Rússia, e aí simplesmente a gente tem esse cara aleatório que ele era um boxeador, e aí do nada começaram a apresentar a história dele. Aí eu fiquei assim, ah, interessante, ou seja, alguns personagens vão ser desenvolvidos durante a luta, foi o caso do Adolfo, foi o caso desse cara que é boxeador. Ok, achei legal. Pensei assim, agora a gente vai lidar um pouco com os personagens. Eu não preciso que eles desenvolvam muito a história dos personagens, mas eu preciso ver entrosamento e o desenvolvimento entre eles, entendeu? Eles têm que seguir junto com a história. A gente literalmente não tá vendo o protagonista faz um tempo. E aí, de repente, chega esse cara boxeador, conta a história dele bem por cima, e aí volta pra batalha dele, onde literalmente, cara, as baratas estão matando os seres humanos e passam em cima. No final, a barata bate nele, acha que ele morreu e sai andando. Ele levanta, o que é burrice, porque você vai morrer. Só que eu pensei, talvez ele esteja tentando proteger o resto da galera que tá com ele, então ele levantar e tal. Mas ele resolve que ele vai tratar como se fosse literalmente uma batalha do ringue. E aí, literalmente, depois que a barata morre, ele fica assim, isso mesmo, até o final, como um boxeador, cara, é uma barata alienígena. Ela não tá nem pensando, ela só quer pisar em você. Então, assim, eu achei muita forçação de barra. Então, assim, tudo começou a ficar assim, sério, eu achei um enredo arrastado. Eles estão nessa de, fomos emboscados pelas baratas, desde o começo do anime. Tipo, acho que no terceiro, quarto episódio a gente já tava com essa palhaçada, no 13º continuava na mesma situação. A gente não teve evolução da situação, a gente não teve explicações claras de nada. Os personagens, o problema não é não ter desenvolvimento deles ou ficar explorando o passado deles, esse não é o ponto, porque deu pra ver que eles estavam tentando desenvolver o mundo. Mas nem o mundo é desenvolvido, nem os personagens. E aí, basicamente, a relação dos personagens ficou super superficial, porque você não viu quando eles ficaram amigos, e aí, de repente eles parecem se importar demais uns com os outros. E aquelas falhas na hora de montar a equipe também não fazem nenhum sentido. Então, assim, tudo pra mim deixou buracos. Eu não sei se o mangá é desse jeito, mas no anime, pra mim, tudo deixou muito buracos. E aí eu vi que a nota da segunda temporada tava menor que a da primeira. Eu fiquei assim, tá, eu já tô achando chato, faz 3 episódios. Já tinha uns furos anteriores que, pelo visto, não vão ser reparados e eles vão piorar. E a segunda temporada tá sendo mais mal avaliada que a primeira. Eu não vou entrar nisso. Então, basicamente, eu desisti de ver a segunda temporada de Terraformers. Eu olhei aquilo e fiquei assim, cara, não parece que você vai pra frente. Parece uma ideia muito legal. Começou da hora. E aí começou a ter falhas aí onde as pessoas estavam produzindo anime entraram num loop, ou no mangá também, eu não sei se acontece no mangá, mas entraram num loop onde ficou a mesma coisa rolando, e a gente tá vendo eles lutarem com as baratas sem adicionar muitas informações novas pra história, isso pra mim é uma lástima. Mas enfim, por causa disso, eu não vou estar continuando com Terraformas, mas foi interessante a experiência, eu senti falta de desenvolvimento em várias situações diferentes, e isso pra mim pegou bastante. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso último vídeo de Terraformas, estaremos com mais animes médios em breve, então vejo vocês nos próximos vídeos de anime. Bye, bye!